Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Pessoal, depois de muito tempo eu finalmente consegui comprar um novo capacete. Ele está aqui na caixa, um capacete da marca HJC articulado, tá? Então eu vou fazer um review completo desse capacete para vocês. Vou falar sobre a minha experiência de compra e as primeiras impressões de uso desse capacete. Já usei ele algumas vezes, então não vou conseguir fazer um unboxing, né, do capacete, porque preferi usar ele um pouco antes de fazer o vídeo, tá bom? Então fique ligado se você tem interesse em adquirir um capacete articulado de uma marca um pouco mais premium. Talvez esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você puder curtir, deixar o like aí pra nós, compartilhar ou até mesmo hypar o vídeo, isso ajuda bastante o canal, tá bom? Então, sem maiores enrolações, vamos ao conteúdo do vídeo. Fazer uma levíssima introdução para vocês. Eu fiquei muitos anos, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho, eu fiquei muitos anos sem ter moto, tem até um vídeo no canal, vou deixar a indicação para vocês. Então deixa eu fazer uma breve introdução aí para vocês, antes de a gente ir para a análise do capacete propriamente dita, tá? Eu fiquei muitos anos sem ter moto, praticamente uma década aí sem ter moto, sem andar de moto, tem até um vídeo no canal, vou deixar a indicação para vocês no card, que eu conto ali uma breve história minha com as motos, quando eu comecei, enfim, as motos que eu já tive, um videozinho legal, mais ali um bate-papo que eu fiz, né, voltando de viagem de Bauru. E em outubro de 2024 eu comprei uma Phaser 150, tem bastante vídeo dela aí no canal. E quando eu comprei a Phaser 150 eu acabei pegando a moto, já precisava de um capacete para ir embora, então eu não dei muita atenção ao capacete, né, acabei comprando este aqui, vou pegar aqui para vocês, é um capacete da marca Pius, modelo Spike 2, é um capacete aí que custa na faixa de R$300, capacete de plástico, ele não é articulado, ele é fechado. Eu escolhi ele na época, além do preço, né, ser bem convidativo, ele é um capacete confortável, tá? Então eu fui mais ali pelo conforto, pelo preço, não me atentei muito à composição, né, aos itens a mais que esse capacete poderia ter, enfim. E comprei esse capacete, tá? Mesmo com uma moto 150 cilindradas, eu comecei a sair com meus amigos, eu comecei a pegar a estrada de moto, virou o ano, eu abri o canal, então eu comecei a testar algumas motos mais fortes, né? Eu testei Trident 660, eu testei Daytona, testei uma CD 1000R, tem vídeo de todas essas motos no canal, se vocês quiserem ver também. Então esse capacete começou a se mostrar um pouco inadequado para o tipo de uso que eu estava tendo, apesar de não ser o uso de altas velocidades, mas uma vez ou outra na estrada. Ele tem um problema, lógico, né, pelo preço, um capacete básico, ele é um capacete muito barulhento, tá? Na estrada a 100 por hora já é uma turbulência muito grande, principalmente quando eu estava com a Ninja, que tinha uma bolha inclinada, então ele jogava vento na cabeça. Então eu comecei já, não demorou muito, né, a partir de janeiro desse ano eu pesquisar capacete, queria um capacete mais seguro, mais confortável e menos barulhento. É isso que eu estava procurando, né? Então, mas o foco, né, obviamente, é da segurança, não dá para exigir muito de um capacete de R$300. Enfim, uma breve história de por que eu estava querendo trocar de capacete, mas me serviu muito bem esse Pius aqui. Vou continuar usando ele na cidade porque, né, ele tem ali o fecho de engate rápido, então é fácil tirar e colocar, mas enfim. Então eu comecei a pesquisar, namorei algumas marcas, namorei alguns modelos aqui e ali. Eu sempre gostei desse modelo da HJC, eu sempre gostei do design desse capacete, então eu já namorava esse capacete há um tempo, mas ele estava na faixa ali ele sempre orbitou ali na faixa de R$2.200, R$1.900, R$2.000, então era um preço assim, caro, né? A gente sabe que as coisas no país não são baratas, né? Não era um capacete muito barato. E eu estava pesquisando algo ali na faixa ali de até 1.500 seria mais adequado para o meu orçamento, né? Então eu estava de olho nesse modelo, estava de olho no MT Atom 2, vou deixar passando aí um pouco do MT Atom enquanto eu falo. Não cheguei a testar, não cheguei a experimentar esses capacetes antes, tá? Isso é importante, vocês vão entender no decorrer do vídeo porque eu tô falando disso. Enfim, cheguei a olhar alguma coisa da LS2 também, acho que eu olhei o Scope. O Strobe é um pouco pior que o Scope, então não olhei muito. Eu cheguei a olhar o modelo da MT, agora eu não vou me recordar o modelo. É um capacete da MT que era articulado também, né? Essa é uma coisa que eu queria também, um capacete articulado. Não me recordo agora, se eu lembrar durante o vídeo eu falo o modelo para vocês, mas eu lembro que o da MT ele ficava ali na faixa de R$900, era um pouco
mais barato, né? Enfim, dito tudo isso, eu comprei esse capacete na Grid Motors, é um site aí famoso da internet, não tenho parceria com eles, mas estou só falando o local que eu comprei. E eu peguei uma promoção, esse capacete, como eu disse, ele ficava ali na faixa de quase R$2.000, e ele estava saindo por 1.600, e eu usei um cupom, a Grid Motors sempre tem cupom de desconto, então é só você fazer o cadastro ali no site e ficar atento, você vai usar os cupons. Então eu paguei R$1.457 nesse capacete, o valor exato, em 12 vezes sem juros e sem frete. Então esse foi o valor que eu paguei. É um valor muito similar justamente ao MT Atom 2 que eu falei. Então eu acho que são dois capacetes que estão ali por esse preço, né, que eu paguei no HJC, eles estão ali bem pau a pau. Então R$1.457 eu paguei nesse capacete. Se você está interessado nessa marca, pelo menos nesse modelo que é o i90, a numeração desse capacete ela é ímpar, então 57, 59, 61, enfim, até 63, se não me engano ele vai. E quando eu comprei eu fiquei na dúvida, porque eu medi, né, a minha cabeça para ver que a medida certinha com a fita, e a minha medida é 60. Então eu fiquei na dúvida se eu comprava o 59 pensando em ficar justo e depois eventualmente ele lacear para ficar bem justo, né, ou 61, né, e eu acabei comprando o 59 e o capacete simplesmente não serviu, tá? Então é a primeira dica, eu acho, né, interessante que eu deixo para vocês nesse vídeo. Se você, por exemplo, no meu caso, você usa ali o 60, vai no 61, né? Se você usa o seu tamanho de cabeça é 58, vai no 59. Pelo menos essa foi a minha experiência, tá? Não pegue um número imediatamente menor ao teu, tá? Isso também se você não puder experimentar, né? Se você for comprar pela internet. O ideal é que você tente experimentar antes, tá? Eu não consegui achar esse capacete para experimentar e também acho chato, né? Você chegar na loja, pedir para experimentar para não comprar, eu acho meio sacanagem com o lojista. Então, essa foi a minha experiência. Então, eu comprei um 59, inclusive não era esse grafismo, era um outro grafismo que eu nem tinha curtido tanto assim. Mas por causa da promoção o capacete acabou bem rápido e a minha experiência foi essa, ele não serviu, ele praticamente não entrava na minha cabeça, eu consegui com muito custo colocar ele uma vez, mas me machucou toda a testa aqui, então eu devolvi, né, no prazo aí do Código de Defesa do Consumidor de 7 dias, numa boa, eles me reembolsaram. E eu peguei um 61, o capacete HJC em 90. Deixa eu só falar uma última coisa que eu lembrei agora. Eu imagino que esse capacete baixou o preço por causa da chegada de um novo modelo. Até a edição desse vídeo eu não tinha achado no Brasil ainda, mas no site americano da HJC já existe o modelo i91. Então eu imagino que eles devem estar queimando o estoque do i90, que é esse capacete aqui, e para a chegada do i91 que vai voltar naquela faixa ali de R$2.000, R$2.200, eu imagino, tá? Eu não lembro de ter visto o preço em dólar do capacete i91, tá? Então ficar atento aí se você tem interesse nesse modelo, talvez vai chegar um novo, não sei se vale a pena esperar ou não, eu preferi comprar esse mesmo, que para mim me serviu, tá me servindo bem, como eu vou falar para vocês durante o vídeo, tá? Então, essa é a caixa que ele vem, é uma caixa legal, básica, nada demais, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem o que vem na caixa. O capacete vem, obviamente, na capa, tá? Você pode usar ela, enfim, onde você quiser. Além da capa, ele vem basicamente com o manual, tá aqui o manual dele, não sei se vocês vão conseguir enxergar nessa distância da câmera. O manual do capacete, modelo aqui, tá em inglês, tá? Mas enfim. E também veio com os adesivos para você colocar os refletivos. Eu não coloquei ainda, tô arriscando tomar uma multa, mas enfim. Vem também com os adesivos do tipo sanguíneo, você colocar seu tipo sanguíneo. Esse aqui eu vou colocar depois, o meu, acho que é A positivo, esse aqui tem um adesivinho. Então aqui vem o manual, vem o adesivo, né? Nada demais, tranquilo. Se você quiser ver o manual, é interessante. E também vem a bavette vem separada, tá? Essa bavette aqui, eu não usei ela ainda, tá? Ela tá até no saquinho aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui, ó, essa bavette ela é em velcro, então você só encaixa ali no capacete ou tira, fica de fácil utilização, tá? Não tem muito segredo. Inclusive, preciso usar ela amanhã para testar como é que fica com a bavette, tá? Então, o capacete vem aqui com a capa, eu vou tirar aqui a capa para vocês. Eu escolhi esse modelo de design, eu acho ele muito bonito, tá? Eu gosto dessa combinação de cores, sempre gostei. Então tá aqui o capacete para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem, tá vendo? Ele é azul, ele tem dois tons de azul, um mais claro e um pouco mais escuro, branco, com alguns detalhes em vermelho, tá vendo? Aqui na lateral para vocês verem.
e aqui a traseira dele. Esse é o design dele. Se vocês repararem esse capacete, pessoal, vocês podem ver que ele tem um design assim bem quadrado. É um capacete aí que é mais utilizado justamente para viagens, né? Não é um capacete race, tá? Então se você está procurando um capacete race, não é. Você pode ver o formato dele aqui, mais arredondado na parte de cima, tá? Então esse é o design do capacete. Ele está levemente sujo porque tem muito bicho aqui na região, na estrada. Então, vou falar aqui rapidamente sobre o que esse capacete tem. Então, de entrada de ar, pessoal, sem muito segredo, tá? Ele tem duas só. Ele tem essa aqui no queixo, bem molinho, tá vendo? Eu gostei disso daqui. Ela é bem molinha, ela não é pesada. E tem essa aqui em cima, ó, também bem molinha. E tem duas entradas de ar que você pode mexer, né? Aqui ele tem essa traseira, na traseira aqui ele tem essa entrada de ar também, tá vendo? Bem aqui. Só que aqui atrás você não tem nada para mexer, você não tem opção para abrir ou fechar, mas isso é bom para questão de barulho, né? De ruído aí no seu ouvido. Esse é um capacete bem grande, pessoal. Eu vou colocar ele aqui do lado do outro para vocês verem, se vocês conseguem ver no vídeo, como ele é maior que o outro. Ele é mais alto que o Pius, ele é bem mais comprido, tá vendo? Vou colocar eles lado a lado aqui, ó, para ver se vocês conseguem enxergar. Olha como ele é maior do que o Pius, ele é maior. Geralmente o capacete articulado é maior, é um capacete maior do que o que eu tinha, tamanho 61, esse aqui é tamanho 60, esse vermelhinho. Olha lado a lado, vocês conseguem enxergar aqui a diferença de altura? Tá? Ele é mais alto, ele é mais largo, tá vendo? Eu que uso baú na moto senti diferença, esse aqui ocupa mais espaço do que este, tá bom? Então isso é uma coisa a se considerar se você está preocupado com o espaço do capacete no baú, enfim, vai levar o capacete para cá, para lá. É um capacete maior do que o que eu tinha, tá? Ele é grande, uma leve comparativa de tamanho para vocês. Vou deixar o Pius aqui quietinho. Então vamos lá, continuando. O que ele tem? É um capacete bem completo, tá? Ele tem a viseira solar, que está... Você ativar a viseira, você aperta esse botão aqui, onde está aqui meu indicador do lado esquerdo, tá vendo? Você pode apertar aqui e aí desce a viseira solar, sobe e desce. Aqui é uma coisa que eu não gostei tanto, porque aqui a viseira está 90% levantada. Para você realmente colocar ela toda para cima é um pouco duro no final. Não é para você abaixar aqui depois que você dá faz a pressão inicial, é tranquilo, mas a parte final aqui para você subir ele para ele ficar 100% levantado não é muito legal, tá? Então fica aí uma pequena ressalva para vocês. Então temos aqui viseira solar, obviamente articulado, o botão está aqui. Isso aqui eu achei muito fácil de usar, o botão aqui na frente, o botão vermelho, ó, não tem segredo, tá? Levanta a frente, você poder usar o capacete assim, na hora que você, enfim, precisar. O encaixe dele não é difícil, tá? Eu achei encaixe fácil, tá vendo? Ó? Você abaixa aqui e clicou, acabou. Ó. Ele trava, tá? Então não tem muito segredo de usar, é muito fácil. O botão aqui é tranquilo de usar. Dá para usar com luva também, tranquilamente. Dá para usar também o capacete nessa configuração com a viseira solar para baixo, com ele aberto, tá vendo? Sem novidade, sem nenhuma dificuldade, tá? Ele tem o Easy Fit, que chama, se eu não estiver enganado, que é para você usar óculos. Como vocês podem ver, eu uso óculos de grau, então às vezes eu acabo colocando aí o óculos e é fácil de usar, tá bem? Deixa eu fechar aqui um segundo para vocês. Ele tem aqui a preparação para pin lock. Eu não tenho aqui o pin lock, mas ele tem, se você quiser colocar, visando aí não embaçar a sua viseira. Outra coisa que esse capacete tem também, pessoal, ele tem aqui na parte traseira para você colocar, está bem aqui onde eu estou com o indicador, você colocar um intercomunicador aqui. Se eu não me engano, você tem, se você quiser colocar aqui atrás, chama Smart HJC, que é o intercomunicador da HJC. Eu não sei quanto custa, ainda não vi para comprar, mas eu imagino que dê para colocar de outras marcas aqui. Eu confesso que eu não vi pesquisar isso ainda, tá? Mas se você quiser colocar o da HJC, por exemplo, é só desparafusar aqui e colocar. Também tem os espaços para colocar aqui o fone de ouvido, não, perdão, os alto-falantes, né? Ele tem aqui também, vou mostrar aqui para vocês bem de perto o acabamento, depois eu vou filmar um pouco mais sobre isso. Ele tem aqui a questão antifúngica também. E outra coisa que para mim foi muito importante na escolha desse capacete, além
do design, que eu gosto muito, né, pelo fato de ser escamoteável, por ter o óculos solar, por ter a entrada para intercomunicador, isso aqui foi crucial para minha escolha, que é o duplo D, tá? Esse capacete aqui não tem engate rápido, tá? Então, para você fechar ele aqui é o duplo D. É um pouco mais chatinho de fechar, né, do que o engate rápido, mas isso aqui, não sou especialista em capacete, tá? Mas eu sempre ouvi dizer que esse aqui é o fecho mais seguro que tem, tá? Então, para quem está preocupado com segurança, como eu tô, então isso aqui para mim foi um item primordial. Se eu não estiver enganado, o MT Atom 2, que é o concorrente dele, um dos concorrentes, ele não tem, ele é o engate rápido também. Então isso foi primordial para que eu escolhesse esse capacete, tá? Então fiz aqui um overview bem rápido dele para vocês. Não falei muito sobre a viseira. A viseira é uma viseira boa, tá? Eu não lembro a espessura dela, mas ela é nitidamente mais grossa do que o do Pius. E ela tem aqui isso aqui eu achei interessante. Você tem aqui essa protuberância, vamos usar essa palavra, para frente, que você pode usar. Você pode puxar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo para subir a viseira, tá? E eu não sei porque ela está um pouco dura de você subir depois que ela trava, sendo que eu não estou travando, tá vendo? Eu só desci ele trava muito fácil, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque eu só quero descer ele, tá vendo? Bem devagar, eu não quero travar ele para poder subir a viseira. E se você pôr um pouquinho de força, mas é muito pouco, ele já trava, tá vendo? Ó? E aí você tem que pôr um pouco mais de força para ele... tá travado, ó, tá vendo? Aí você aperta um pouco e ele sai, tá? Obviamente também aqui a narigueira, eu achei a narigueira dele, apesar dela ser pequena, eu achei muito boa a narigueira. Ela tem aqui um material ele é flexível, ele é bem encaixado aqui dentro, bem diferente desse capacete aqui, que a narigueira, deixa eu abrir aqui para vocês verem, tá vendo? Eu não gosto muito dessa narigueira aqui, ela é meio solta, tá vendo? Ela sai fácil, enfim. Capacete de R$300, né, pessoal? Não dá para exigir muito, tá bom? Agora eu vou colocar ele para vocês na minha cabeça, para vocês verem como é que ele fica. Eu vou mostrar também de novo. Vou pesar o capacete, tá? Então eu volto já já. E tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que talvez seja uma das partes mais importantes do capacete, qual é a composição dele. Composição de plástico, tá, pessoal? Eu não vou me recordar agora qual é o nome que a HJC usa para composição de plástico. Geralmente as marcas têm um nome, né? Cada um tem ali uma sigla, né? Mas é capacete de composição de plástico, não é fibra de vidro, tá? Então isso eu colocaria como um ponto negativo do capacete, mas a diferença desse capacete que eu paguei R$1.450 para um capacete dessa mesma marca com fibra, estamos falando de capacete de mais de R$4.000, né? Com o tricomposto, perdão. Então o tricomposto, que é muito mais seguro, né? Enfim, é superior ao de plástico, né? A composição é mais segura, enfim. A diferença de preço era mais do que o dobro, então não dava para mim. Mas enfim, no geral eu estou bem satisfeito com ele. Agora eu vou experimentar aqui para vocês, vou colocar para vocês verem como é que ele fica. Eu vou ficar de lado para vocês, mostrar um pouquinho mais o capacete para vocês, tá bom? Deixa eu filmar mais de perto aqui para vocês verem o acabamento do capacete, tá vendo? Ele tem um acabamento muito bom, tá vendo? Aqui até perfurado, olha só os detalhes dele por dentro, tá vendo? Tá sem a bavete, tá? Depois eu vou colocar. Esse é o acabamento do capacete de perto, tá vendo? Aqui o botão vermelho para você abrir. E agora eu vou colocar ele para vocês verem. Então eu vou vestir o capacete aqui, com ele fechado primeiro. Então ele fica assim na cabeça. Vou virar aqui um pouco para vocês verem, de lado. E na traseira também. O que eu posso falar para vocês sobre o conforto dele na cabeça. Ele é um capacete confortável, mas fica também uma outra ressalva. Ele é um capacete bem justo, mesmo com o tamanho 61, que foi o que eu comprei, ele tá justo. Se vocês enxergarem aqui um pouco, tá me apertando um pouco aqui, ó, aqui na cabeça tá bem justo, tá vendo? Assim, tá no limite do aceitável, tá bom? Então, por isso que eu falei a importância de você testar ele antes, mas ele fica assim na cabeça, tá vendo que ele tem um formato um pouco mais quadrado, tá vendo? Do que outros tipos de capacete, tá? O engate aqui, duplo D, ele é um pouquinho mais chato de fechar, é só um pouco de prática. Eu não tô usando muito ele ainda, então ainda tô um pouco devagar, mas com um pouco de paciência, tá vendo? Você fecha, regula, até para você fechar aqui tem
tem uma linguetinha vermelha aqui que você fecha, mas eu nunca fecho, encaixo aqui o botão, esse botão aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, aqui tem um botão. Então, vou repassar aqui de novo rapidinho pra vocês, ó. Entrada de ar frontal, narigueira, olha como ela é flexível, olha que material legal, diferente, tá vendo? Aqui a viseira solar, e aqui eu acho que vocês vão conseguir ver mais o que eu falei pra vocês sobre a hora que ela sobe, tá vendo? Pra descer é tranquilo, mas pra subir, ó, ela costuma parar aqui. E pra você subir ela inteira, é um pouco mais duro, tá? Então, não é um pênalti que exabone o capacete, tá? Mas às vezes você quer fechar tudo, entendeu? E ele fica aqui, tá vendo? Você tem que ir lá e tá dirigindo e tem que fazer um pouco mais de força, aí ele sobe, tá bom? Aqui é a viseira que eu falei pra vocês, sem novidade na viseira, né? Senão eu não vou fechar para não atrapalhar o áudio. Aqui as duas linguetinhas que eu falei, tá vendo? Você pode subir a viseira dos dois lados. É muito fácil travar a viseira, e como eu falei pra vocês antes, ó, vou fazer de novo. Travou. Escutaram o techzinho, ela trava. Então o ideal é deixar ela sem travar para você ter ela sempre molinha para subir, tá vendo? Essa é a parte da viseira. Eu vou mostrar o EasyFit para vocês, não dá para ver, obviamente, lá dentro, mas eu uso óculos e para colocar sem segredo, tá vendo? Coloquei, regulei aqui um pouquinho, tá vendo? Ele encaixa certinho, tá? Dá para usar o óculos de grau. Eu uso mais fim de tarde e noite se eu estiver, né, pilotando. Deixa eu só acertar um pouquinho aqui. E aí vocês me perguntam, dá para usar com a viseira solar? Dá, tranquilamente, ó. Não pega, tá? Isso é muito legal. Não pega também no meu nariz, tá? A viseira solar. Então dá para usar com óculos tranquilamente, tá bom? Aqui o botão para vocês abrirem. Você pode usar o capacete assim, se você quiser. Vou colocar de novo o óculos aqui para vocês verem. Tá bem? Aqui o fecho duplo D. Não apertei tanto para não estrangular, mas é o encaixe mais seguro que tem, tá bom? Viseira solar, se você quiser usar assim também, deixa eu achar o botãozinho aqui, tá bem? Então você tem toda essa maneabilidade aí com o capacete. Então essa é a abertura dele, tá? Ele sobe bem. Vou aqui fechar para vocês de novo, para vocês verem o clique. Clicou. Ele já não abre mais, tá vendo? Para abrir, super fácil. Vou mostrar aqui lateralmente para vocês. Tem muito segredo, capacete escamoteável e tradicional, tá? As poucas vezes que eu saí com ele, eu usei bastante assim na cidade, muito mais confortável, tá? E isso é legal do escamoteável, né? A possibilidade de você usar de várias maneiras. E para evitar que eu tô com ele na cabeça, vocês me perguntarem o peso, ele é mais pesado que o Pius. Eu até tentei pesar aqui os capacetes com uma balança que a gente tem, mas não deu certo. Mas assim, não me incomodou o peso a mais, tá? Ele é mais silencioso, né? Visivelmente mais silencioso do que o Pius, que é meu capacete antigo. Tá aqui mostrado para vocês. Vamos fechar aqui de novo. Aqui com o meu óculos, tá vendo? Vou mostrar aqui mais uma vez. O que vocês acharam desse design aqui? Vocês gostaram do capacete? Vocês gostaram da pintura, do modelo? O que vocês acharam aí? Então vamos aí para a conclusão do vídeo. Aqui os bastidores da gravação. Aqui apareceu para gravar aqui, ó. Acordou no meio do vídeo. Vou lá. Dá um tchauzinho pra câmera. Tchau. Tá meio dormindo. Acabou de acordar, tá com um pouco de sono ainda, né? Então vamos aqui para a conclusão do vídeo, já finalizando. A pergunta, vale a pena comprar esse capacete? Eu acho que pelo preço que eu paguei, vale a pena. Eu acho que ele tem mais pontos positivos do que negativos, apesar que eu não usei ele tanto assim, mas fica a ressalva, duas ressalvas que eu faço desse capacete. Cuidado com o tamanho, né? Eu falei sobre o tamanho, o primeiro que eu comprei, 59, não serviu. O ideal é tentar experimentar. E ele é um capacete, pelo menos para mim, meu tipo de cabeça, enfim, ele ficou bem justo, tá? Tô torcendo para ele lacear um pouco, para ele ficar um pouco mais confortável, mas é um capacete que veste muito bem, muito justo, né? Eu gostei do acabamento dele, gostei das opções de você usar ele escamoteável, viseira solar. Pequena ressalva da viseira solar que eu achei, dela não subir, mas não é nada que estrague o uso do capacete. Dá para usar com óculos, dá para usar com a viseira solar junto, dá para usar aberto, enfim. Muito bom capacete, mais silencioso do que este, visivelmente mais silencioso. Eu percebo um pouco de ar entrando pelo canto, eu não sei se pela viseira, até vou dar uma olhada nessa viseira se ela está bem encaixada, mas parece que passa um pouco de vento pelo lado e não tem entrada de vento lateral,
Pode ser aqui pelas frestas, né, da parte escamoteável, enfim, mas não é nada comparado ao barulho que tinha nesse capacete aqui. Então, na minha opinião, é um capacete que vale a pena comprar. Eu não sei se ainda está vendendo esse modelo, se ainda está disponível ou não, mas que entre o modelo novo vale a pena, tá? Então, eu recomendo, na minha experiência, eu recomendo a compra desse capacete. Me serviu muito bem, eu estou bem satisfeito com ele no geral, tá? Espero que de alguma forma a minha experiência e esse conteúdo te ajude na escolha de um capacete, ou desse capacete ou de outro, enfim. Se você tinha curiosidade de saber sobre esse modelo específico, acho que eu falei bastante coisa sobre ele. E é isso, pessoal, vou encerrando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere deixar o like para nós, ajuda bastante o canal. A gente está tentando fazer o canal crescer, tá? Chegar nos seus 10 mil inscritos. E considere deixar o like para nós, curtir, compartilhar, hypar. Também você pode se tornar membro do canal agora, é a hora que a gente bateu as métricas iniciais do YouTube. E nos vemos não, antes de falar isso, deixe no comentário se você gostou, se você não gostou, se faltou falar alguma coisa, se você tem esse capacete, se tem alguma dúvida a mais do que das coisas que eu falei, deixe no comentário, vamos conversar. Lembrando que todos os comentários desse canal são respondidos, nenhum comentário fica sem resposta. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.